É o tema, igreja, da campanha. Glória a Deus. Tema da campanha. Efésios 3. Todos acharam? Três 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, né? A Ele glória para todos sempre. Vamos fazer oração. Pergunto quem precisa de oração? Tem um pedido? Amém. Mais alguém? Amém. Tem mais alguém? Amém. Peço também pela minha mãe e meu pai, pelos enfermos, né? Pela nossa família. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor dos Exércitos, neste momento de oração, que aqui nos encontramos na Tua casa, na Tua presença, pois o Senhor diz na Sua palavra, Jesus, que a Tua casa será chamada por todas as nações casa de oração. Quero apresentar o nosso pastor presidente, pastor Joneri, a sua saúde, a missionária Rosana, Pai, visita lá o João Vitor, Deus Todo-Poderoso, ó Espírito Santo, a cada pedido de oração, vai de contra minha mãe, vai de contra meu pai, Senhor, visita a saúde deles ali, a nossa irmã de Cruz Lídia, Pai, visita a sua saúde, todos os enfermos nessa oração, ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor venha atender a nossa oração, o nosso clamor, Pai amado, porque nós sabemos em quem nós cremos, em quem nós confiamos, e a sua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ó Deus de Israel, aqui estamos reunidos, aqui estamos unidos na tua casa, na tua presença, meu Deus, crendo, confiando na tua
graça, na tua misericórdia, na tua bondade, ó Pai amado, pois sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Atenda o clamor do teu povo, Pai. Entra com a providência, entra com a cura, entra com o milagre, dá a resposta, dá a vitória ao teu povo, que nós pedimos nessa noite, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Senta glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui aos Romanos. Glória a Deus. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite, né? Aos Romanos 8. Glória a Deus. 8:18. Glória a Deus. Que fala sobre as primícias do Espírito, a esperança, a intercessão e a eleição. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Amém? Todos acharam? 8:18. Vou lendo aqui, acompanha com os olhos, amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou,
Por isso que nós somos afligidos nessa terra, nesse mundo, né? Passamos perseguições, passamos atribulações, louvado-se a Deus, né? Mas nós sabemos, irmão, que tem uma coisa muito gloriosa esperando eu e você. E o inimigo sabe, porque ele veio de lá, ele sabe que lá é bom, irmão. Que às vezes ele luta comigo, ele luta com você, para nós não perseverar, para nós não ir até o fim, irmão. Lá em Apocalipse 3:11, cadê o Vinícius? O Vinícius Nery sempre gosta de citar esse versículo, né? Eis que eu venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus, né, irmão? Então, irmãos, é uma coisa gloriosa, por isso que Paulo escreveu aqui, ó, deixou escrito, não são para comparar. Então, as aflições que nós passamos, irmão, não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Louvado seja Deus, né? E quando nós estivermos nesse corpo mortal aqui, irmãos, né? Nesse corpo físico, ele está corrompido por causa do pecado. Na verdade, o corpo já está morto por causa do pecado. Mas a nossa alma, o nosso espírito vai viver por causa da justiça de Cristo. E o nosso corpo vai ser transformado. Esse corpo mortal vai ser transformado por um corpo imortal. Um corpo glorioso, né? Incorruptível. Louvado seja Deus. E veja aqui, Paulo continuando aqui, irmãos, né? Dizendo porque ardente a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Por causa de um homem entrou o que no mundo? E do pecado, a morte. Né? Louvado seja Deus. Então, por causa da desobediência de um, entrou o pecado e entrou a morte. Por causa da desobediência de Adão. Mas pela obediência de um só também veio a justificação, irmãos. Veio a justificação, né? Veja aqui, Paulo continuando escrito aqui, ó. Porque na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque, no 22 ele fala aqui, ó, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quem não sente dor aqui? Você sente dor? Hã? Nós sentimos dor, igreja? Sim. Né? Pode ver aqui. A ciência se multiplica, mas ainda não achou um remédio para tirar a dor. Uma dor da alma, por exemplo. Né? As aflições da alma, a angústia da alma, a tristeza. Nós sentimos ou não? Né? Jesus, como homem, quando ele foi orar lá em Getsemane ali, ele ia orando, falando, minha alma está triste, está angustiada até a morte. Né? Ali ele já sabia que ia sofrer muito ali. Louvado seja Deus. Até fez a oração, né? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Aí, todavia, não seja o que eu quero, mas que o Senhor quer. Né? Ele veio para fazer a vontade de Deus. E ele fez até o fim. Foi obediente até o fim. E diz a palavra de Deus que ele foi obediente até o fim. E a morte de cruz ainda, por causa de nós. Glória a Deus, né? Veja aqui, Paulo dizendo mais aqui, ó. Ele fala sobre toda a criatura, né? E não só ela, mas nós mesmos, aqui ele está falando dos crentes, dos cristãos agora, né? Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Que Espírito que é esse, igreja? Hã?
E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, tá vendo? A redenção do nosso corpo. Glória a Deus. Então, esse corpo aqui, né, ele geme, ele sente dor, né, igreja? Cansa. Louvado seja Deus, né, irmãos? Mas, naquele grande dia, louvado seja Deus, nós vamos ter um corpo, né, transformado, irmãos. Glória a Deus, né? Não vai ter mais dor, né? Não vai ter mais dor, nem choro, nem pranto. Que o Senhor vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, né, minha igreja? É que ele fala no 24, porque em esperança somos salvos. Quem tem a esperança da salvação? Os que têm a primícia do Espírito, que é o Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. Veja aqui, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Está vendo? A esperança que você vê não é esperança. Por quê? O que Paulo diz aqui, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Está vendo, irmão? Paciência. Nós estamos esperando. Louvado seja Deus. Quantos que já dormem, né, descansam no Senhor, já venceu as aflições dessa vida, já venceu o pecado, já venceu a morte. Está esperando só o grande dia também da redenção do seu corpo. Glória a Deus, né? E veja aqui, Paulo diz aqui no 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que Espírito que é esse, igreja? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é esse Espírito, irmão? Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, igreja. Às vezes não sabemos como orar, não sabemos como pedir, irmãos. Né? Ele conhece as nossas fraquezas. Glória a Deus, ele vai e intercede por mim, ele intercede por você também. Assim como Jesus está à destra do Pai, está intercedendo por nós também, o Espírito Santo de Deus também intercede por nós, irmãos. Aqui, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, está vendo? Glória a Deus, irmão, né? Às vezes você está fraco, desanimado, né? Faz igual Paulo. Né? Vem um mensageiro de Satanás que esbofeteia você. Aí ora, igual Paulo orou. Paulo orou. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para que o mensageiro de Satanás se afastasse dele. Foi ou não foi? Aí o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está vendo? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmão. Quando a gente está fraco, a gente pensando que estamos fracos, nós estamos fortes, irmãos. Como Paulo disse aos Filipenses ali 4:13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Você pode. Nós podemos todas as coisas em Cristo. Ele é que nos fortalece, né? E o Espírito Santo de Deus também nos ajuda na nossa fraqueza. E aqui ele fala aqui, no 28. E sabemos, ele fala no plural aqui, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Fomos chamados para sermos participantes do reino de Deus, irmãos, do reino de Deus. Fomos chamados a sermos participantes da santidade de Deus, do seu reino. Louvado seja Deus. Veja aqui, Deus, aqui ele fala que mais aqui, Paulo, no 29, porque o que antes conheceu também os predestinou.
nos predestinou para quê? Para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o primeiro da ressurreição, Jesus Cristo, né? Ele é o primeiro, por isso que fala aqui, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo, irmãos? Então, nós podemos confiar na palavra do Senhor, aqui que Paulo deu, né? Falando aqui sobre as primícias do Espírito, falando sobre a esperança, irmão. Né? O povo, o mundo aí de fora fala que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. Glória a Deus, né? E todos que têm essa esperança, essa confiança também, vai estar juntamente com o Senhor naquele dia que ele vier buscar a sua igreja, amém? Glória a Deus, né? Então nós fomos predestinados à salvação, né? Chamou nós, ele justificou nós e também nos glorificou também. Glória a Deus, né? Basta nós ficar firmes, né? E perseverar até o fim, irmãos. Que Deus não tem prazer naquele que recua. Sabia disso? Vamos ver onde está escrito isso aí? Primeiro, deixa eu apresentar aqui, diaconisa Bruna, é isso? Diaconisa Bruna e a irmã Luzia, do Ministério Chama Pentecostal. Como convém o santo saudar nossas amadas irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Voltem sempre, tragam mais gente. Se gostar, dá glória com a gente. E traga os parentes, amém? Fica à vontade, amém? Então vamos ver onde está escrito isso aí, igreja? Deus não se agrada daqueles que recuam, que retrocede. Onde está escrito, pastor? Vamos lá. Todos com a Bíblia aí. Aos Hebreus. Aos Hebreus. Quem achou da glória a Deus? Aos Hebreus capítulo 10. Quem pode ler do 35 ao 39 para nós? Isso. Porque necessitais de paciência. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Está vendo aí, igreja? Né? Não vamos rejeitar, como diz aqui no 35, né? Não rejeites, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Como Paulo disse, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido, igreja? Nós sabemos que nós cremos, em quem nós confiamos. Sim ou não, igreja, né? Nós sabemos quem foi que tirou nós lá da sarjeta. Sim ou não? Nós sabemos que tirou nós das trevas e trouxe para a sua luz, irmãos. Nós sabemos, irmãos, quem era nós antes, quem nós somos hoje, igreja. Aleluia. Retroceder, recuar para quê, irmãos? Olhar para o alto, o autor, o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olha para ele. E aqui, mas olha o que nós necessitamos aqui, ó, no 36. Porque necessitais de paciência, meus irmãos. Precisamos, porque necessitais de paciência. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Está vendo, irmão? Paciência, fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa.
Aí no 37, o escritor aos Hebreus fala: porque, ainda por coxinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Não tá, naquele tempo, ele já falava aí, assim, quanto mais hoje, irmãos. Aí no 38 está escrito: mas o justo viverá da fé. Veja aqui, irmãos. No 38 chama atenção para nós, porque na hora que ele fala aqui, ó, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, o que é recuar, igreja? Está atrás, né? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui já é o escritor ou é o Espírito de Deus falando na boca do escritor aqui, irmãos? Né? Ó, mas o justo viverá da fé, se ele recuar, qualquer um de nós, se ele falava naquela época lá para os irmãos ali, né? Os judeus cristãos, quanto mais hoje aqui, ó. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso, irmãos. Né? Imagine eu, já tenho 26 anos, na presença do Senhor, se eu recuar, igreja, o que valeu os 26 anos na presença de Deus? Se eu recuar, se eu retroceder. Hã? Né, irmão? Que valeu a pena? Eu 26 anos na presença de Deus, eu recuar, voltar atrás. Fazer o que eu fazia antes. Era um escravo. Era um escravo mesmo. Hoje nós somos servos, hoje nós somos livres. Glória a Deus por isso. Somos livres, irmãos. Né? Nós temos que dar valor. Você tem que dar valor ao sacrifício de Cristo. O que ele padeceu, o que ele sofreu ali, para nós hoje sermos livres, sermos libertos. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós já conhecemos a verdade. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Porque ele nos libertou, irmãos. Aleluia. Hoje nós temos paz de espírito. Aleluia. Nós não tinha lá no mundo, irmãos. Graças a Deus, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ignorância não é a pessoa bruta, é a pessoa sem entendimento, sem conhecimento. Né? Hoje não, conhecemos a verdade. Hoje nós temos conhecimento. Aleluia. Por isso é o motivo de nós adorar o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Pela nossa libertação, igreja. Glória a Deus. Né, irmãos? Glória a Deus. Então o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então não pense em recuar e retroceder jamais. Aí, aqui já o escritor, aqui, ó, já fala no plural. Pode acompanhar comigo aí na leitura, igreja. O 39, ó, que ele fala aqui, ó. Nós, ele está incluindo ele também. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Se eu recuar, se eu retroceder, eu estou indo para a perdição, irmão. Eu estou indo para a perdição. Aqui, ó. Aqui ele disse aqui, ó. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Enquanto nós estamos crendo, enquanto nós estamos confiando aqui no nosso Senhor Jesus, né? Nós estamos conservando a nossa alma, irmãos. Glória a Deus, estamos conservando a nossa alma do quê? Do castigo eterno, do sofrimento eterno. Glória a Deus, nós estamos conservando a nossa alma para morar juntamente com o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, quem pode abrir aí? 5,17. Glória a Jesus. Deus está aqui, igreja. O Espírito Santo de Deus está nos orientando nessa noite, para você não recuar, não retroceder, jamais. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou pode ler aí. 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está vendo aí, irmãos? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, irmãos. Você é uma nova criatura?
Nós sabemos que somos, irmãos. Que nós sabemos quem nós era antes, quem nós somos hoje. A minha libertação foi de uma noite para o dia. Recebi Jesus como meu Salvador. Aí no outro dia já não tinha mais vontade de beber, de usar droga, de fumar, nada. Aí tinha uma paz, entrou uma paz dentro de mim, irmãos. Essa paz que o Espírito Santo de Deus, né, que nos dá, glória a Deus, né? Que o mundo eu não tinha. Você tinha? Você não tinha, irmãos. Glória a Deus, né? Porque nós não conhecíamos a verdade. Glória a Jesus, né? E aqui também, irmãos, aqui, quando Jesus é abandonado aqui por muitos discípulos aqui no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 6. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Capítulo 6. Quem pode ler aí dos 68 aos 70? 6, João, Evangelho de João. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, dos 68 aos 70. De vós é um diabo. Glória a Deus, né? Veja aqui, irmãos, quando Jesus aqui foi abandonado aqui, irmãos, por muitos discípulos, né? Muitos discípulos ali. Aí diz aqui a palavra que desde aqui no 66, ó, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, com Jesus. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha aí, Jesus disse para um dos 12, para os 12 ali, né? Não quer também retirar? Eles acharam duras as palavras de Jesus, irmão. Que ele estava falando com autoridade, né? Com o Espírito Santo. Ele diz aqui: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus é Espírito e vida, irmãos. As palavras do Senhor, a palavra de Deus é Espírito e é vida. Não tem nada com a nossa carne, né? Porque na nossa carne não tem bem algum, nenhum, né? E aqui muitos ali retornaram, né? Acharam duro o discurso de Jesus ali, né? Aqui fala no 66, né? Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. E Jesus viu isso, né? Aí os 12 que ele tinha escolhido, ele falou: não quereis vós também retirar-vos? Vocês também não querem? Vocês não querem se afastar também? Não querem se retirar também? Aí que Pedro falou, olha o que o apóstolo Pedro aqui disse: ó, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna, irmão. Hein, irmão João? Só Jesus. Não tem outro. Não há outro, não existe outro, irmãos. Paulo diz que não há outro mediador entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Não há outro, irmãos. Louvado-se a Deus, né? E veja que ele falou. Aí ele fala: e nós temos, aqui ele já está falando com os outros também, né? Dos outros apóstolos. E nós temos crido e conhecido. Ó, crido, primeiro crê. Depois conhecer, ó. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Nós cremos, nós conhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está vendo, irmãos? Louvado-se a Deus. Então, irmãos, não pensem em retroceder e recuar, não, irmãos. Louvado-se a Deus, né? Porque o que está esperando nós, irmão, a glória que há a ser revelada para nós, louvado seja Deus, né? Que o inimigo luta para que nós desistimos, irmão, da nossa coroa, da nossa salvação. Mas Jesus disse para Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. Glória a Deus, né? Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, irmão.
todos pecaram, destituídos nós estávamos da glória de Deus, nós estávamos separados. Desde a queda de Adão, o homem morreu espiritualmente ali. Louvado seja Deus, né? Houve a separação ali. Mas Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Veio nos dar esperança. Né? Veio aqui, pregou a igualdade, pregou a paz, perdão. No tempo da lei, né? No tempo da lei era na lei judaica, na lei de Moisés, né? Ali, se for pegando o ato ali, era apedrejado na hora. Aquela passagem da mulher foi apanhada no ato do adultério ali, né? Você vê que muitos pegaram ali ela, colocaram ela ali na frente de Jesus e disseram, né? Na lei de Moisés, as castais sejam apedrejadas. Fazendo o teste com Jesus. E você, o que você diz? Né? Jesus estava escrevendo na areia. Sei como Jesus sabe, irmão, né? Que todos nós somos pecadores, né? Aí ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí você já foi logo na consciência deles. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra sobre ela. Aí diz que começou a recuar, cada um. Desde o mais novo até o mais velho, todos. Né? Todos, só ficou Jesus e ela. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, não. Aí Jesus disse o quê? Vai e não peques mais. Né? Vai e não pratique mais esse pecado mortal. Né? Não vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Né, irmão? Então, tem muitas passagens da Bíblia, irmãos, que nós meditando na palavra de Deus, né? Nós temos que ficar cada vez mais, porque a palavra de Deus ela é espírito e vida. Veja lá no deserto que Jesus disse para Satanás ali, irmão, né, querendo apanhar Jesus, ele já queria acabar com o ministério de Jesus ali. Né? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Já queria, mas Jesus venceu ele com a palavra, irmão, com a palavra, que é espírito e vida. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca de Deus, a palavra de Deus. Louvado seja Deus, né? Você tem que ver da palavra de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Tem uma coroa me esperando, tem uma coroa te esperando também, irmão. Se você pensou em desanimar, em sair da vida de Deus, não faça isso. Não faça isso. Você lembra da outra vez que eu li aqui sobre Pedro, que Pedro escreveu ali, sobre o cão que volta ao seu próprio vômito, né? A porca ali por espajador de lama. Você pode ver, se ele dá um banho no porquinho, fica limpinho na hora, mas depois ele vai para onde? Ele volta o quê? A lama, né? Então, nós não devemos retroceder nem recuar, irmão. Tem uma glória maravilhosa nos esperando, irmão. E em Apocalipse está escrito, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, irmão. Da vida. Louvado seja Deus, né? A coroa da vida, irmãos. Coroa nos esperando. Aqui em Tiago, que vai falar sobre as tentações aqui, ó, Tiago. Os irmãos acompanhem comigo aqui, ó. Ó, Tiago aqui, igreja. Tiago 1:12. Vou ler aqui para ganhar tempo. Olha o que está escrito. Tiago deixou escrito. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama o Senhor, irmão? Você ama o Senhor? Louvado seja Deus, né? Então, veja, bem-aventurado o varão, a varoa vem do varão, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Aí, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, irmãos. Aos que o amam, tá vendo? E falando sobre tentação, igreja, veja aqui, ó, que ele fala mais embaixo aqui no 13. Pode acompanhar comigo.
Ó, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Tá vendo? Aí fala aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Os desejos carnais, irmão. Né? Todos nós somos tentados, irmão. Quando nós estivermos nessa terra, nós temos que ter cuidado. O nosso inimigo, ele conhece a nossa fraqueza. Ele vai investir no que você é fraco. Por isso que você tem que vigiar, você tem que estar orando, tem que estar meditando a palavra de Deus. Porque quando nós éramos escravos dele, nós fazíamos a vontade dele. Sim ou não? Os desejos. Então ele vai investir no que você é fraco. Né? Mas, então ele vai investir como? Tentando, irmãos. Tentando. Né? Quantos, infelizmente, muitos que nós conhecemos, foram tentados e cederam à tentação. É aonde que está a queda, irmãos. É quando nós cede à tentação. Veja aqui, ó. Ó que Tiago explica bem explicado aqui sobre isso, ó. Mas cada um é tentado quando atraído, ó. É atraído, né? Está sendo atraído, ó. Né? Com o olhar, com o falar, né? Tem que ter cuidado, ó. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, tá vendo? Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que sua carne gostava mais? Qual era o desejo que você era bem atraído, era bem tentado mesmo? É naquilo que ele vai investir o inimigo. Olha o que ele fala aqui no 15, ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, aí, ó, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? Gera a morte. Tá vendo? Louvado seja Deus, irmão. Né? A nossa vigilância. Por isso Jesus disse, vigiai. Jesus não disse orai e vigiai. Não, Jesus disse primeiro a vigilância, irmão. Vigiai e orai. Para que não entreis em quê? Tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca, irmão. Se ela é fraca, ela não tem força, irmão. Por isso que nós temos que crucificar ela. Os que são de Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e com concupiscências. Louvado seja Deus, né? Então vamos vigiar, né? Para não ceder à tentação, igreja. Por isso que eu falo que o nosso inimigo maior é a nossa carne. Não é tanto o inimigo, ele só tenta, ele vai tentando. Ele quer tentar em você no que você é mais fraco. Né? Que você, na carne, na sua carne, no passado, então até mesmo quando nós estamos aqui, irmãos. Até mesmo os cristãos, nós somos tentados também, irmão. Né? Por isso que não tem super crente. Porque nós ainda estamos nesse corpo mortal, irmãos. Tem o super crente. Né? Nós temos que vigiar. Vigiar, temos que orar, temos que consagrar nossa vida. Né? Meditar na palavra de Deus. Glória a Deus, para nós estarmos fortes. Né? Glória a Deus. Vamos aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, que Paulo fala aqui aos irmãos de Efésios. Vamos lá. O Senhor está nos orientando hoje, está nos aconselhando, irmãos. Né? Está nos advertindo, né? Está exortando nós nessa noite. Aos Efésios 6. Aqui, Paulo dá um exemplo aqui, irmão, sobre as armaduras, né? Deixa eu achar aqui aos Efésios. 6. Aqui, ó. 6 do 10 aqui, ó. A armadura de Deus. Olha o que Paulo escreveu aqui, ó. No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmão? Então, nós temos que se fortalecer no Senhor. Nós estamos aqui se fortalecendo no Senhor. Estamos na casa do Senhor se fortalecendo dele. Na força do seu poder, irmãos. Glória a Deus, né? Aí Paulo aqui disse um ensinamento muito grande aqui aos irmãos para se fortalecer, para se revestir de toda a armadura de Deus. Para que se revestir? Para que possais estar firmes, ó, contra as astutas ciladas do diabo. Tá vendo, irmão? O inimigo, ele arma ciladas, irmãos. Não é só uma, não. Olha o que Paulo disse aqui, ó, que ele escreveu. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, irmão, não é só uma ciladinha, não, que ele vai armar para você, não. Né? Quantas ciladas aí já não armou para você? Né? Quantas ciladas o inimigo já não armou aí? Mas, se você está revestido, irmão, se você está firme no Senhor, se fortalecendo no Senhor e na força do poder dele, né, tudo vai cair por terra. Veja aqui, ó, glória a Deus. Aí ele fala, porque não temos que lutar contra a nossa carne, nem contra o sangue. Mas contra quem é a nossa luta? É uma luta espiritual. Então a nossa arma tem que ser armas espirituais, irmãos. Ó, contra os principados. A nossa luta é contra eles, ó, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, eles podem entrar aqui, irmão? Hã? O espírito imundo pode entrar aqui? Nos lugares celestiais não entra, não? É espírito, irmão, é espírito, né? Louvado seja Deus. Às vezes tem pessoas que estão possuídas, né? E é aqui, na hora mesmo, a palavra de Deus vai falando, né? Ele se manifesta porque não aguenta o poder de Deus, a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Veja aqui. Aí Paulo termina aqui no 13, ele deixou bem escrito, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por que nós temos que tomar toda a armadura de Deus? Ó, para que possais resistir no dia mau. Tá vendo? Você poder resistir no dia mau, irmão. Jesus disse, basta cada dia o seu mal, né? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Firme, irmãos. Fica firme até a volta de Jesus. Passa o que passar, não largue Jesus por nada deste mundo. Amém, igreja? Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus.